Fugir não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos dar início então à nossa aula de número 4. Nós estamos ainda na lição 3 do nosso discipulado, né? Quem tem a revista aí quiser acompanhar. Domingo passado nós batemos nos homens, hoje nós vamos bater nas mulheres. Não bateu nada. Foi light. Foi light, é? Para algumas mulheres não, elas gostaram, depois ficaram dizendo, oh, mas que coisa boa. Ok, vamos esperar os irmãos Luiz chegar ali, Rafaela. Aqui tem cadeira na frente ainda, pode vir para cá. Tenho medo não vou fazer pergunta não. Luiz tem medo. Vou fazer pergunta combinada? Tá, pode deixar. Senta perto desse rapaz aí, né? Pronto. Bom, vamos dar início então à nossa lição. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 33. Efésios 5, 22 ao 33. Assim que você for achando aí. Ok? Todo mundo encontrou? Amém. Amém aí? Vamos ler a palavra do Senhor então? Vamos ver o que diz a palavra aí? Nós vamos fazer o seguinte: os homens vão falar comigo e as mulheres vão falar com a Marisa. Então, primeiro os homens, ok? Vamos lá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Ele que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Amém. Que a palavra de Deus possa encher os nossos corações, que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais sobre essa identidade que é, né, e a instituição família que nós estamos aí tentando vincular. Eu gostaria de convidar os irmãos a assistirmos um pequeno vídeo. O reverendo Hernandes vai falar sobre o papel da mulher dentro da igreja, e nesse pequeno vídeo nós vamos ter então um pouquinho daquilo que nós vamos conversar hoje. É um vídeo de 4 minutos, nós vamos ter então pouco tempo aí para ouvir. Eu não me senti capaz de falar sozinho sobre isso, então eu trouxe o reverendo Hernandes para poder ajudar. Falar de mulher não é fácil não, viu?
Qual é o papel da mulher no casamento? Hoje, há muitas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Hoje, há muitas mulheres que ganham um salário maior do que seu marido. Hoje, há muitas mulheres que ocupam posições de alto destaque nas empresas, na política, na educação. Mas e no lar? E dentro de casa? Como é que deva funcionar? Como é que deve funcionamento entre marido e mulher? Qual o papel da mulher nessa relação? A palavra clara quanto a isso. Diz assim: mulheres, sede submisso ao vosso marido, como convém no Senhor. O grande problema é que esta palavra submissão está desgastada e distorcida nos nossos dias. Há muitas pessoas que sentem urticária quando escutam falar em submissão. Outros dizem, bom, mas isso é lá para o tempo antigo da Bíblia, lá do Novo Testamento, não é mais para os nossos dias. Primeiro vamos entender o que submissão não é. Submissão não significa que a mulher é inferior ao homem. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade diante de Deus. Portanto, submissão não significa ser inferior. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, isso não significa que o homem é superior à mulher. Porque a Bíblia também diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. E um de nós, cristão, concorda que Deus Pai é maior do que Deus Filho. Mas numa questão de funcionalidade, dentro da economia da redenção, o Pai é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Isso não significa que o homem é superior à mulher, ou que a mulher seja inferior ao homem. Segundo, submissão não significa ser capacho. Essa ideia é absolutamente reprovada na Bíblia. O que a Bíblia ensina é que o homem deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja, tratá-la com honra, tratá-la com desvelo, com afeto, com ternura e com carinho. Agora, a Bíblia diz que Deus não fez a mulher da cabeça do homem para comandar o homem, nem dos pés do homem para ser subjugada pelo homem. Deus fez a mulher da costela do homem para estar ao seu lado, ser sua coigual, ser sua companheira. Desta forma, a submissão significa que a mulher está com uma missão debaixo da missão do marido. A missão do marido é amar a mulher. A missão da mulher é merecer este amor através de uma relação inteligente, sábia, amorosa e submissa a esse marido. A submissão não significa desonra para a mulher. Ao contrário, é honra. Porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Quando a igreja se submete a Cristo, ela não está se desonrando. Isso é honra para ela. Submissão não significa falta de liberdade. Ao contrário. Quando a igreja se submete a Cristo, ela é mais livre. Quando você anda de acordo com a verdade, então é que você é livre. E mais, essa submissão não é a qualquer custo. Porque é como convém o Senhor. Em outras palavras, se o marido exigir da sua mulher alguma coisa que fira a sua consciência cristã, que conspire contra a verdade de Deus, esta mulher está desobrigada de submeter-se ao marido. Por exemplo, se o marido exigir que a mulher minta, se o marido exigir que a mulher roube, se o marido exigir que a mulher cometa um adultério, ou pratique qualquer coisa que vá de encontro à sua fé cristã, à sua consciência iluminada pela palavra de Deus, ela está desobrigada de submeter-se a Ele, porque antes importa obedecer a Deus que aos homens. Deus espera e Deus quer de nós que no amor e na submissão, na compreensão clara dos papéis do casamento, nós possamos construir um casamento feliz, uma família abençoada, para produzir então uma sociedade transformada.
Bom, domingo passado nós falamos sobre o papel do homem dentro da igreja. E acho que uma coisa que deve ficar bem clara para nós é o papel do homem em relação ao amor pela sua esposa. Nós conversamos sobre isso e isso ficou claro. Houve até uma reivindicação no final do nosso irmão Agleidson, que nesse domingo agora deveria se falar da mulher da mesma propriedade que nós falamos do homem. É lógico que é a mesma propriedade. Nós vamos utilizar então a palavra de Deus. O texto de Efésios, capítulo 5, verso 22, quando fala sobre a questão da cabeça, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos destacar. A Bíblia não deixa isso muito claro, porque para nós hoje cabeça parece que dá uma impressão daquilo que manda, que comanda, que determina, né? E isso é completamente desusual diante daquilo que Paulo pensava. Paulo, na verdade, estava pensando dentro da sua cabeça grega, e principalmente da ideia grega-romana. Para o romano, todo sentimento partia do estômago. Para o grego, todo sentimento partia da cabeça. O centro da vida era a cabeça. Por isso se dizia, cortar a cabeça do homem, perdeu a vida, né? Mas para a identidade daquele período, não era só a questão de vida, era a questão da inteligência. E quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa que a cabeça, na verdade, é a principal motivação para comandar a inteligência dentro do relacionamento conjugal. Então o homem não pode ser, desculpe a expressão aos homens aqui, mas o homem não pode ser burro, ignorante, ele não pode ser desinteligente, no sentido de simplesmente achar que vai agora comandar o lar e vai fazer o que ele bem entender. Paulo está pensando nisso. Paulo está dizendo assim, olha, homens, amem as suas mulheres, mas sempre lembrem que elas são submissas, mas com inteligência. Porque há muito homem por aí que acha que a submissão, ela parte do ponto de vista, né, machista dos nossos dias. E isso não é verdade. Da mesma forma, a mulher acha que nos dias de hoje também ela se empoderou, como diz aí a sociedade moderna dos dias de hoje. E esse empoderamento feminino tem trazido, na verdade, uma posição à mulher. Eu creio que a mulher cristã, ela tem o seu empoderamento. Ela tem o seu lugar dentro da sociedade. Mas ela tem, vamos dizer, a sua submissão à palavra de Deus. Ela não pode dizer assim, não, eu não tenho expressão dentro dessa sociedade. Não, tem sim. E até mulheres, eu quero indicar um livro para vocês lerem, que eu acho que esse livro é importantíssimo para vocês. É o livro da Martha Pierce, que é Esposa Excelente. Esposa Excelente. Né? Esse livro, ele é um livro sem igual. Se você quiser assistir a palestra dela, ela veio no Encontro da Fiel, há uns anos atrás, e no Encontro da Fiel ela trouxe essa palestra, um resumo daquilo que ela escreveu no livro. Tá? Então é Martha Pierce. Eu recomendo esse livro para vocês. E eu acho que vai dar uma ideia para vocês do que é a mulher cristã no meio dessa sociedade empoderada e feminista. Eu acho um crime muito grande o feminismo hoje reivindicar algumas posições e algumas ideias para as mulheres, né? A mulher precisa ter liberdade para ser do jeito que é, eu creio também. Mas não precisa ser indelicada, né? E nem feia. Uma mulher sem uma produção, na verdade, ela acaba se tornando algo, vamos dizer assim, que não é o papel dela. A mulher veio florir a sociedade. Ela veio trazer significado à sociedade. Mesmo a sociedade só com o homem, né? É uma coisa feia. Pelo menos eu acho que seria uma coisa, né? Uma visão... Eu mesmo queria viver demais, não. Seria uma visão, uma estrutura totalmente fora daquilo que é o padrão. A mulher veio, na verdade, trazer essa qualidade. E eu acho ignorância demais da mulher. De vez em quando eu vejo algumas coisas dentro do feminismo nos dias de hoje, reivindicando algumas posições, tipo, não usar maquiagem, não tirar os pelos do corpo, né?
Não, eu fico imaginando, poxa vida, vamos voltar ao tempo das cavernas. Nem no tempo das cavernas as mulheres eram assim, né? A mulher quer, na verdade, reivindicar. E há poucos dias eu vi uma manifestação que eu achei de uma ignorância tão grande. Um grupo de mulheres chegou em um bar que só tinha homens, né? E chegou nesse bar e desafiou aqueles homens que estavam no bar ali, chamando eles mesmo para a briga de fora. E os homens tentando, né, escusar, não queremos brigar com vocês. Não queremos brigar, não, nós viemos aqui desafiar o poder de vocês. Né? Nós viemos aqui tirar, nós também temos direito de estar aí dentro, disso e daquilo outro. E aí um rapaz chegou e falou assim, olha, nós não impedimos vocês podem entrar, pode usar o bar, pode ficar à vontade. Nós nunca pedimos para ser o dono do bar, o dono é o fulano de tal, está lá dentro. E naquela hora ali, aquela mulher que estava diante dele pegou e deu um tapa na cara dele. Né? Elas foram lá realmente para tentar fazer o que o feminismo hoje está fazendo com a sua ignorância. Né? Desafiar. Ele tomou um tapa, ele recuou, não bateu nela, mas sempre tem um mais escantadinho do que o outro. E lá de dentro saiu um rapaz que deu um murro nela, ela caiu no chão, a outra veio para cima dele, ele deu um murro nela, ela caiu no chão também. Né? E aí elas saíram, seus grossos, seus não sei o quê. E eu fico imaginando aonde está a inteligência dessas pessoas que acham que a mulher tem que tomar o lugar do homem no meio da sociedade. Eu acho incrível isso, porque na verdade isso é uma anomalia no coração. A mulher não tem que ser o homem, a mulher tem que ser a mulher. O homem é o homem e já tem as suas dificuldades demais. Né? E infelizmente é aquilo que eu disse semana passada. As mulheres na verdade estão deixando os homens com medo. A sociedade hoje masculina ela está se tornando uma sociedade recuada. Tanto é que esse trabalho está sendo feito nas igrejas, redescobrindo a sua masculinidade, redescobrindo a sua posição dentro da sociedade, porque o homem hoje está se tornando um banana. Em contrapartida, a mulher está assumindo posições que não é da sua alçada, e isso está trazendo um peso enorme para as mulheres. Isso está trazendo uma consequência enorme. Aí você não, mas nós somos cristãos, isso não nos atinge. Atinge de cheio. Porque apesar de nós não concordarmos com essas ideias, isso de certa forma afaga o nosso coração pecaminoso e traz algumas consequências no nosso coração, e daí a pouco nós estamos achando que isso é verdade. Basta você começar a assistir as novelas da Globo, daqui a pouco você está pensando igualzinho elas estão pensando. Aquilo que era errado se torna certo. Quando, por exemplo, a gente olha nas novelas aí, né? Há um divórcio porque a outra se apaixonou pelo outro e que não sei o que e tal. A sociedade hoje acha isso extremamente normal, natural. Né? Essa semana uma reportagem na Rede Record o rapaz tinha um amigo e esse amigo acabou fugindo com a esposa dele, né? E sumiu por uns dias. Aí a reportagem, aonde está o caso Tainá, quem viu aí sabe o que eu estou falando. Aí aonde está a Tainá, o que aconteceu? O sujeito fugiu, levou os filhos, né, do amigo e foi embora com a mulher e foi tal. Aí agora essa semana apareceu o esposo da Tainá do lado do seu amigo, e o esposo da Tainá largou a Tainá e os dois agora se tornaram os melhores amigos. Aí algumas pessoas até, será que os dois tiveram um relacionamento homossexual, alguma coisa assim? Não, nós somos somente amigos, e ele é meu melhor amigo. Mas o que ele fez com a sua esposa? Não conta? Ele, não, aqui foi um erro, mas isso já foi superado. Olha a sociedade, se fosse, né, trazendo uma piadinha aí, não estou discriminando os goianos, né, mas a gente ouve isso sempre. Se fosse no Goiás, eles já tinham virado uma dupla sertaneja. Mas a realidade dessa sociedade está uma coisa de louco.
Antigamente esse homem queria matar o amigo. Hoje não, ele quer ser amigo do cara que levou a esposa e os filhos dele embora. Ah, mas tem que haver perdão. Sim, eu creio que deve haver perdão. Mas tem que se consertar essa identidade, essa realidade que foi criada. Não pode simplesmente dizer assim, não, está certo. Não. Mas e todo o transtorno, toda a realidade que vivenciou, a televisão noticiando, falando e tal, o sujeito agora acha-se no direito simplesmente de jogar tudo por alto, abandonar a esposa, né, e se colocar ao lado do amigo. Se colocar ao lado do amigo. Não, era ele que estava certo. Até que ponto ele estava certo mesmo? Porque se ele fosse amigo, ele tinha dito, não vou fugir com a esposa do meu amigo. Vou chegar para o meu amigo e vou dizer para ele, olha, sua esposa conhece essa intenção. Se for ela, é errada. Está entendendo? Mas hoje, o que nós vivemos no meio da sociedade é que o certo está errado e o errado está certo. Então a primeira coisa que nós devemos pensar de forma clara, quando um lar é governado pela palavra de Deus, torna-se um pedaço do céu. Somente pelo Espírito Santo podemos andar em harmonia com maridos e esposa. Precisamos então ter o nosso parâmetro. O parâmetro não é a psicóloga, não é os livros de autoajuda e não é o livro feminista que nós compramos ou o vídeo feminista que nós vimos na internet. Qual é o nosso padrão? Palavra de Deus. Né? Eu já digo logo nos meus aconselhamentos, se o padrão não for a palavra de Deus, eu não tenho conversa. Porque eu não tenho como agir de outra forma sem olhar para a palavra de Deus. Então a sujeição colocada às mulheres na palavra é uma proteção e não uma sujeição para desqualificá-la. Vocês viram o reverendo Hernandes falando, né? A mulher não é desqualificada quando ela é submissa. E se a gente for pensar sobre submissão, a gente vai entender o seguinte, a gente é submissa em todas as coisas na vida. Né? Agora mesmo vocês estão sentados e estão sendo submissos à minha palavra. Se você entrar num ônibus, você é submissa ao motorista. Né? Então em tudo na vida nós estamos sujeitos a alguma coisa. Dizer que nós não vamos nos submeter é uma ignorância de uma expressão que vai no coração, porque o indivíduo não está prestando atenção na sociedade e no meio que ele vive. Ah, eu não quero ser, né? Na verdade, eu que mando nos meus filhos. Não, muitas vezes os nossos filhos mandam em nós. Não é verdade? Você faz tudo o que você quer quando o seu filho, por exemplo, exige de você alguma coisa. Quando ele exige, você tenta dizer não e às vezes até é duro com ele, fala tal, mas daqui a pouco você amolece seu coração e abre mão do seu conceito e toma outra atitude. Né? Então muitas vezes a gente é assim. A gente está sujeita às coisas que estão sobre a nossa, vamos dizer assim, sobre a nossa expectativa ao redor, né, no meio dessa circunstância. Então, muitas vezes nós nos perdemos em identificar a nossa circunstância no meio da sociedade. Então, olha só, a maioria dos problemas com relação à submissão é por causa da falta de entendimento que, primeiro, o homem e a mulher devem se sujeitar a Deus e seguir a sua palavra, e depois trazer a palavra para o casamento. Né? Eu vou mandar. Tira essa cultura do seu coração. Tira essa cultura. Uma identidade machista que a gente tem visto muito, né? Hoje, principalmente por causa dos movimentos reformados, é a ideia de que o marido é aquele sujeito bonachão e que a mulher deve fazer tudo em prol dele. Eu já falei para vocês domingo passado que o marido não pode ser assim. O marido não pode ser assim. Eu não lavo, eu não passo. Não, se for preciso eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu limpo a casa, eu dou banho no neném, né? Não é da minha estrutura fazer isso, mas eu, se for preciso, faço. Se for preciso, faço. Do mesmo jeito que uma mulher, pela falta do marido em casa, muitas vezes troca uma lâmpada, arruma uma tomada quebrada, né? Manda para o conserto a televisão, que o homem está tomando essa posição. Né? Tomando essa posição.
Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. O marido chega do trabalho, né? A mulher às vezes de repente passou o dia todo estressado com os filhos em casa, numa pilha que só, o marido chega, não tem a janta, ele vai reclamar e ele sem sequer tem a sensibilidade de esperar ela falar por que não tem a janta. E aí ele cria uma confusão terrível dentro de casa. Conversa primeiro, procura saber o que aconteceu com ela. Aí depois de um tempinho você pode perguntar, amor, vai ter janta hoje? Vai ter janta hoje? Porque de repente a mulher não está naquela disposição no coração de fazer isso. Ou muitas vezes ela está estressada, os meninos deixam ela estressada, porque o menino estressa. Né? Eu sei de casais aí que querem ter mais uns 4, 5, 6, né? Né, Rosângela, Rafael? A Rosângela, né? Não, a primeira é tu. Mulher, lembre, você é uma construtora dentro de casa. A palavra submissão, ela diz sobre a mesma missão. O reverendo Hernandes colocou isso, nem da cabeça para mandar, nem do pé para ser pisada pelo marido, mas está sobre a mesma missão. Ao lado, costela, ao lado, um andando ao lado do outro. Bom, se é missão, a mulher precisa entender o seu papel de construtora. A mulher sábia edifica o seu lar. Né? Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Eu vou usar um texto mais complicado de Provérbios que diz que a mulher rixosa, ela é o que mesmo? Como uma goteira. Ela destrói a sua casa, aquela goteira que fica pingando sem parar. E o que é uma mulher rixosa? E o que é uma mulher tola? É uma mulher que não tem sensibilidade com o seu papel dentro do seu lar, nem cristão, e nem dentro dessa identidade de empoderamento. É uma mulher que simplesmente ela usa das suas palavras para destruir, não para construir. Tudo ela quer uma dificuldadezinha, né? Tudo ela arruma problema, tudo ela quer discutir, né? Se o marido demora 5 minutos a mais no trabalho, é motivo para discussão. Se o marido passa um pouco de tempo conversando no WhatsApp, de repente com o chefe, ela, com quem você está conversando? Né? Em tudo ela encontra um motivo para brigar. Não há paz, não há tranquilidade. Um lar desse, meus irmãos, desculpe a expressão, mas é uma sucursal do inferno. A mulher, às vezes, ela quer exigir do seu marido que ele a ame, mas não faz questão de mostrar isso de forma inteligente, como uma mulher construtora, que constrói, né? A mulher precisa construir. Aqui vemos que a mulher construtora de um lar agradável representa um pedaço do céu na terra, edifica sua casa com base na sabedoria. A nossa identidade não pode ser baseada na figura da família de margarina. É tudo bonito, né? Tudo o sol entrando, os filhos sorrindo, né? Aquela coisa mais linda, o cara passando pão, a manteiga na margarina lá no pão, lá, né? Entrega na boca da mulher e tal, né? Não, essa é uma cultura errada. Isso não deve acontecer. Nosso lar não é isso. Mas também não pode ser um lugar onde nós temos desprezo. Muitos homens não têm vontade de voltar para casa quando termina o trabalho. Por quê? Porque ele sabe que quando chegar em casa, ele não vai encontrar, né? Há um piadista, eu gosto dele, se chama Zé Lezinho, não sei quantos já, né? Ele diz que a mulher, quando o marido chega do trabalho, quando a mulher quer alguma coisa, aí ela já chega lá no portão, né? Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e começa a falar, vai, o homem, tudo que ele queria era chegar em casa, tomar um banho, sentar no sofá, jantar e isso, né? E a mulher começa lá no portão, e ele entra pro banheiro e ela fica na porta.
Né? E ele, para poder ficar livre da mulher, o que ele fala? Tá certo, eu faço. Né? E às vezes ele não sabe nem o que ele está falando, mas ele fala para ficar livre. E não pode isso, gente. Mulheres, assim vocês não estão construindo. Isso é falta de sabedoria. Tem mulher que está destruindo o seu lar e não presta atenção nisso. Ah, pastor, é porque é impossível ser a mulher virtuosa. Não é. Até porque o contexto daquela passagem, nós vamos ver no nosso estudo, é um contexto totalmente diferente. Né? Muitas vezes as mulheres sentem-se mais como tolas, destroem o seu lar por estarem vazias, incapazes de agir, com sabedoria no lar, perdem a pureza dos seus pensamentos e, ao invés de serem pacíficas, criam contendas e criticam demasiadamente. E aqui vai uma dica às mulheres: cuidado com as suas amigas que não são crentes, cristãs. Elas podem ser amigas, mas elas não podem ser conselheiras, porque como conselheira muitas vezes elas são péssimas. Mas cuidado também com as cristãs, porque tem muita mulher cristã frustrada, decepcionada, magoada. E aí, por não conseguir trazer no seu lar essa mágoa e resolvê-la, ela pega e desconta nas amigas. E às vezes a sua frustração fala assim: se fosse eu, fazia assim. Não, não tem que fazer assim. Se a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser assim, sejamos. Sejamos. Então, muitas vezes as mulheres se sentem mais como tolas. A culpa é só delas também? Não, a culpa também é dos maridos, que não amam as suas mulheres. Não amam. Tem marido que não ama mesmo. Porque a palavra amor, ela vem de uma palavra que se deriva em três. E essas três expectativas, elas devem constar dentro do coração do homem. Né? Que é a ideia do amor de pai para filho, o amor de esposo para esposa, o amor do erotismo também, né? Do eros, né? Da paixão. Então não existe isso. Tem sujeito que antes do casamento faz de tudo para conquistar. Caixinha de bombom, é flor, é não sei o que, é presentinho, é todo dia um recadinho romântico e tal. Depois que casa, fala assim: agora eu já dei conta de conquistar. Não preciso mais disso. Direção defensiva. Então nós não podemos ser assim. Se você quer uma mulher sábia, você precisa construir também para que ela seja. O homem precisa construir. Não estão na mesma missão? O lar não é construído só por um. Nós precisamos construir na mesma direção, Olha como a intenção muitas vezes não é aquilo que é o ideal e a vontade de Deus. Lá no início da Bíblia, quando o homem ainda tinha uma linguagem só, os homens estavam vivendo em comunhão uns com os outros, conversando, batendo papo, todo mundo fazendo as coisas. De repente eles têm uma ideia. A ideia não é uma ideia tola, é uma ideia interessante. Eles resolvem construir uma torre para chegar mais próximo de Deus e do céu. Está errado a intenção do coração deles? Não, estava errado. Na verdade, era o propósito que eles tinham. Eles tinham o propósito de se tornar mais célebres. E aí Deus, olhando isso, permitiu até que eles construíssem por um tempo. Mas daí a pouco, simplesmente Deus pega e transforma tudo isso, né? E destrói toda a língua de todo mundo e cada um começa a falar uma língua diferente. Aí um pega um tijolo, o outro traz o cimento. E aí o negócio, né, desandou. Eu creio que no casamento muitas vezes é assim. A gente está falando a mesma linguagem, mas não no mesmo idioma. Né? Por quê? Porque nós não estamos entendendo um ao outro. O marido está pedindo uma coisa e a mulher está fazendo outra completamente diferente. Ou a mulher está pedindo uma coisa e o marido está fazendo outra coisa totalmente diferente. Né? E aí, nesse sentido, nós precisamos entender uma coisa muito interessante. A mulher é a coroa do marido. É a coroa do marido. Por que a mulher é a coroa do marido? Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que
Mas aqui o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Né? A coroa tem vamos dizer assim, o significado de trazer a realidade, né? A ideia de que ali existe alguém que tem autoridade, que ali tem alguém que é superior, que está acima de todas as realidades momentâneas, mas que está visando o bem da sociedade. Então, o marido que ama, ele é um marido que tem uma coroa. Por quê? Porque a mulher, para ele, é uma expressão do seu próprio amor para com ela. Será que é aquilo que nós conversamos domingo passado? Será que para uma mulher ser submissa, será que seria difícil, se o marido amasse ela com propriedade, como diz a Bíblia, seria difícil para a mulher ser submissa? Não, Martha Pierce, nesse livro dela, ela coloca isso de forma clara, que é, na verdade, um privilégio para a mulher ser, então, e ser submissa com a expressão daquilo que a palavra de Deus traz. Nós, na verdade, ao longo do tempo, como eu disse, desvirtuamos. Essa ideia de anarquia, nos anos 70, surgem alguns movimentos, principalmente o movimento hippie, que traz essa ideia de anarquia, né? Agora nós podemos fazer o que nós queremos. Aí as pessoas desistiram das casas, foram morar na rua, né, com a sua família. Hoje, quando você vê aí na rua um hippie ou esses vendedores de bijuteria e tal, você senta para conversar com eles, a ideia de anarquia no coração deles já é totalmente diferente da década de 70. Porque a ideia de 70, de anarquia, era simplesmente não respeitar a autoridade de ninguém e nada. Nem de governo, de nada. De nada. Nem na estrutura do casamento. Hoje eles têm uma ideia totalmente diferente. O que fez eles mudarem? Foi eles perceberem que, na verdade, aquele princípio era insustentável. A ideia de anarquia é insustentável. O marido e a mulher que começam a viver uma vida independente dentro de casa estão fadados a destruir o seu lar. Porque isso é insustentável. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, não, meu salário, minha casa, meu carro, né? Aí o marido tem o seu carro, a mulher tem o seu carro, né? O marido tem o seu salário. Parece que é uma sociedade, né? Só que não é uma sociedade, é uma sociedade limitada. Né? É uma sociedade limitada. Porque não tem como a gente conviver dessa forma. Ou a gente se mistura e embola, vamos dizer aí, o campo um com o outro, ou a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai a lugar nenhum. A gente acaba, na verdade, tendo que abrir, na verdade, um coração de forma clara. Por quê? Porque a Bíblia ela é muito sábia em dizer que nós se tornamos uma só carne. Como é que isso vai lavar as mãos sem a cabeça saber? Já pensou você acordar de manhã e falar assim, o corpo falar para você, não, eu não vou levantar. E as mãos começarem a pular e querer sair, não, eu quero levantar, mas eu não vou levantar. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, mas isso acontece no casamento. Tá? A mulher virtuosa é a que procede com sabedoria, pois a beleza física não acrescenta virtude no lar. Um comportamento desrespeitoso traz tormenta, dor e vergonha. E é como podridão nos ossos. Hoje, há uma exigência de padrão de beleza que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que o casal procurar viver, a ter uma vida, vamos dizer aí, emocional, física, bem equilibrada, é jóia. Mas se passar dos limites, aí a coisa começa a complicar. Porque o padrão hoje é o seguinte, o sujeito se torna, vai para uma academia ou vai fazer alguma coisa, não é para benefício físico, né, da sua saúde. Às vezes é para se tornar bonita. Às vezes eu olho na academia, e às vezes eu fazia academia aqui no shopping, eu saí de lá porque eu não aguentava mais. Né? Eu não aguentava mais a estrutura. Eu falava assim, gente, eu não estou numa academia. Eu estou num lugar onde as pessoas vêm para se acharem as mais bonitas e mais belas
do mundo, né? Porque os rapazes chegavam lá, estavam na frente do espelho, né? E fazia posezinha, e do lado, não sei o quê. Eu falei assim, olha, gente, está no exercício aonde? Né? A mulher colocava aquela roupa que misericórdia. Aí quando ela entrava na academia, eu falava isso para a Marisa, ela me de rir. Quando ela entrava na academia, sabe aquela cachorra que está no cio? E que os cachorros, aonde ela ia, os homens tudo ia junto, não é? Aí ficava nos aparelhos em volta. Eu falava assim, gente do céu, o que é isso? Será que ela não está notando que está sendo ridícula diante da... Né? E se ela deixasse cair um peso no chão, os homens capazes que pulavam, né? Se destruindo para poder pegar e entregar para a pessoa. Para com isso, gente. Que estrutura nós estamos vivendo no meio da sociedade? Será que isso é o ideal para uma sociedade? Porque a mulher tem que ser bonita. Nós devemos cuidar do físico, devemos cuidar da nossa aparência, devemos cuidar do nosso lar. Nós não podemos exagerar. Porque daqui a pouco isso ultrapassa o limite. Você tem que ser bonita? Sim. Ser bonita no seu lar, para o seu marido, né? Para a sociedade não te olhar com desdém também, né? Porque tem as coisas ridículas aí. Né? Da mesma forma, eu olho uma mulher musculosa na academia, que às vezes ela é pior do que o homem, né? Ela tem tanto músculo que eu não sei mais se é uma mulher ou se é um homem, né? E nós homens que não somos musculosos já passamos submissos perto dela. Ela é assim. Deus me livre se ela me der um murro, né? Calma aí. Calma aí. E isso está errado. Então a aparência, ela é importante, mas ela não é o principal. E tem marido que exige tanto da sua mulher, que coloca ela num padrão que ela nunca vai alcançar. Também está errado. Porque às vezes o marido faz isso, mas não cuida de si também, né? Sim, Marisa. Essa questão da aparência hoje acho que é muito perigosa, assim. Eu observo, né, como mulher, imagem dos homens, né? Muitas mulheres hoje não têm senso na hora de se vestir, né? Mulheres mais velhas que querem vestir como mocinhas. Eu tenho uns colegas de trabalho que se torna ridículo, né? Mulher de 46 anos, 50 anos, quer vestir igual uma mocinha de 18 e não tem, né, um senso assim de postura e de mesmo. Você olha e fala, gente, né, outra mulher olhando já né, se escandaliza, imagina os homens. E às vezes as mulheres cristãs não estão tendo um padrão de vestimenta condigno com o cristianismo, né? São roupas muito decotadas, muito curtas, e mesmo assim, para ir para uma academia, eu acho que a gente tem que ter uma postura, não só como cristãos, mas isso deveria pesar muito mais, né, da gente saber se vestir, né, do que uma mulher, né, a gente, muitas vezes a gente nota, né, a comparação, nossa, mas é crente, né, porque realmente é ridículo, francamente, né, é ridículo, certo? Vestimento que as pessoas usam para vir para a igreja, para estar nos seus trabalhos, né? Então, assim, acho que falta muito das mulheres esse senso, né? Bom senso. Não precisa cair no ridículo, né? De usar a roupa de um político, né? A camiseta do político, né? Mas também não precisa também exagerar ao ponto de se tornar o centro das atenções. Mas eu acho que isso aí também vai muito pelo conformismo. A pessoa se conforma, por exemplo, eu gosto de usar bermuda, eu gosto de usar saia, só que se você vai numa loja dessas fast fashion, você não acha uma saia de um comprimento legal. Ou ela é arrastando no chão, ou ela é mostrando a bunda. Aí o que as pessoas falam? Ah, você só tem essa, eu vou por essa mesmo. Então é o conformismo. A sociedade te impõe que esse é o bonito, que esse é o certo, e a pessoa se conforma, se todo mundo está usando, eu vou usar também. E é muito disso. A mulher, principalmente a cristã, eu acho sim que tem que ser o diferencial,
Porque é isso que a Bíblia nos diz. Que nós somos diferentes, nós somos separados e escolhidos. Se nós somos separados e escolhidos, nós temos que fazer a diferença nisso ali. Ai, não é porque todo mundo está usando uma saia que se eu respirar fundo vai mostrar Deus no mundo, que eu vou ter que usar isso também. E a mulher hoje em dia, principalmente por tentar seguir a mulher sábia que edifica a casa, a mulher submissa, ela se esquece exatamente do que já foi falado até agora. Ser submissa não quer dizer que você é subordinada. Subordinação é diferente de tudo o que é o certo se fazer. Tanto que, já foi falado várias vezes aí, que a mulher deve seguir o marido. Não fazer simplesmente as vontades do marido, porque às vezes a vontade do marido não é a vontade de Cristo. Até porque o marido de vez em quando tem umas ideias meio... Mas a mulher, por querer ser submissa, ela acaba, em vez de ser submissa só ao marido, ela acaba sendo submissa ao mundo. Se o mundo diz que a mulher tem que usar um decote que começa no pescoço e termina no umbigo, e a roupa, a parte de baixo, tem que ter um rasgo que vai do pé até a cintura, a mulher vai usar. E nós não devemos ser submissas ao que o mundo te impõe, mas ao que Cristo te impõe. E nós devemos preservar, sim, o nosso corpo, a nossa aparência. Na Bíblia cita várias coisas. O coração alegre formoseia o rosto. A mulher é como uma flor bonita no jardim. Então, várias coisas dizem que a mulher deve ser bonita. Até porque a gente precisa se valorizar nisso. Com certeza. Mas não ser conformada com o que a sociedade quer impor como vestimenta para a mulher. Por que no cartório a mulher não pode usar uma blusa regata e um decote curto? Mas na igreja a mulher pode vir com um decote enorme? Eu creio que, numa visão de homem aqui, eu acho que a mulher não pode se tornar tropeço também. Né? Nem pedra de tropeço e nem pecado para o homem. Mas o homem olha se ele quiser. Não. Você não tem como pôr cerca no olho do homem. Tem mulher que chega em determinados lugares que ela chama atenção. Só pelo fato dela chegar. Né? E muitas delas sabem disso. E fazem questão de fazer isso. Né? E a mulher cristã não pode ser assim. Pastor, eu falo muito para o Rafa que eu gosto muito de regras. Porque a gente é fruto desse meio. E uma das coisas que eu gosto de ir para o nosso encontro de casal, lá na Palavra da Vida, é porque a regra é maior. E eu percebo muito que todo mundo tranquilamente usa, né, e tudo bem. E tem alguns encontros de casais, inclusive da nossa própria igreja presbiteriana, de outras, né, situações, que não é falado sobre isso e a gente se depara com coisas muito terríveis. E não achando achando que é normal. Então eu prefiro não ir quando eu percebo esse tipo de coisa e prefiro ir quando tem regras. Porque eu vim de uma igreja presbiteriana de um interior que a esposa do pastor tinha a autoridade de na porta olhar uma adolescente, que a gente tinha uma amiga, né, que era mais à frente, né, e ele falava assim: olha, mocinha, sua roupa tá muito curta, eu vou ficar aqui na porta, tua casa é bem ali, porque a cidade do interior é muito pouco. Você vai lá, você vai trocar, não é roupa para entrar, mas eu vou ficar aqui com muito amor te aguardando. Agora imagina hoje vocês como pastores falar uma coisa dessa. Não pode mais, então eu prefiro lugares que tem regra. Eu falo com a Marisa que tem certas coisas que, se a gente como pastor for falar na igreja, é melhor a gente chegar em casa primeiro, falar assim: arruma as malas, encaixar as coisas. Eu vou falar isso, depois nós vamos embora. Porque o negócio é complicado. A mulher, como agregadora, a palavra submissa, né, Provérbios 12, 4, mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Vai, repetiu? A mulher virtuosa é a que procede com sabedoria, pois a beleza física não acrescenta virtude no lar. Repetiu. Deixa eu ver se aí. 19, 13, depois do terceiro. Porque está errado. Na hora do copia e cola, eu copiei e colei errado. Né? Lê aí para mim, Marcos.
O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Isso. O que é uma mulher agregadora? É aquela mulher que sabe direcionar o seu lar de forma clara, evidente. Ela sabe aonde está o limite do seu esposo, está o limite dos seus filhos. Ela agrega. Agora tem muita mulher que, ao contrário, ela desagrega. Ela chega para os filhos e põe os filhos contra o marido. Vocês já perceberam isso em alguma casa? Às vezes os filhos usam isso como moeda de troca. Pergunta para o pai, pergunta para o pai diz não, mas ele sabe que se ele perguntar para a mãe permite. Está errado. Está faltando alguma coisa, comunicação nesse casal. Está faltando alguma comunicação nesse casal. Se o filho perguntar para a mãe, deve haver um acordo. Vamos saber o que seu pai também acha. Opa, essa é uma mulher agregadora. Não é só a opinião dela, é a opinião também do marido. E quando falo em agregadora, dentro da submissão, eu entendo que é em tudo. Poxa, será que isso vai atrapalhar aquilo que é o nosso objetivo? Porque muita mulher não pensa assim. Muita mulher pensa assim, não, isso é agradável a mim. Tem mulher que acaba de estamento. Por quê? O marido está lutando por uma coisa e a mulher está lutando por outra. É dois. E aí vira uma trincheira. Vira uma trincheira. Um brigando com o outro porque não estão caminhando na mesma direção. Ora, se há alguma coisa que está errada dentro do casamento, é a falta de agregação dentro do casamento. Conta-se aquela história do marido que chega, prepara uma horta, planta ali alface, e a mulher chega um pouquinho mais tarde, olha o canteiro preparado e diz assim, ah, que lindo, vou plantar flores. E semeia as flores, aí passado um tempo a mulher olha, está nascendo, mas eu não plantei essa graminha, esse negócio que está nascendo aqui. Ela arranca. Aí o marido chega, olha, mas eu não plantei isso aqui, ele pega e arranca. Vai chegar a algum lugar nesse negócio? Não vai, gente. O que está faltando? Diálogo, agregação, os dois estarem na mesma direção. É um competindo com o outro. Eu já vi casais um competindo com o outro. Em tudo. Em tudo. Nós não estamos casados para competir um com o outro. Pelo contrário, nós estamos na mesma direção. Na mesma direção. E aí, dentro desse sentido, nós precisamos pensar em quais qualidades a mulher deve trabalhar o seu coração. Provérbios 31 é o texto que o autor vai colocar para nós como sendo o melhor texto para definir a mulher cristã. Eu também concordo, só que nós precisamos pensar no contexto da história de Provérbios 31. Primeiro, quem é essa mulher e quem é esse homem? Senão a gente confunde as coisas, porque parece que esse homem é um bonachão, um cara que não faz nada. Só a mulher faz as coisas dentro de casa. Então nós temos aqui uma esposa de um rei. Ele é um rei. E automaticamente você vai perceber que o rei, na verdade, é um sujeito que tem que estar à disposição dos seus súditos. E ele, muitas vezes, ele não vai fazer nada mesmo. Ele está lá sentado no trono, reinando, determinando, dando ordens, caminhando, olhando as necessidades do povo e tal, e tal. A mulher desse homem, ela precisa ser uma mulher diferenciada. Primeiro ponto, ela precisa ser uma mulher diferenciada. Pensa comigo. Porque ele não tem muito tempo para nem estar junto dentro de casa com ela. Porque ele é um rei que está cuidando do seu reino. E ela vai fazer de tudo para que a sua missão seja completada. Então é a mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Ter virtude significa ter uma disposição firme e constante para a prática do bem. Força moral e valor. Aí você, pastor, mas essa mulher é impossível de chegar. Eu sei que é impossível. Nós nunca vamos, talvez, alcançar e ver uma mulher chegar a essa condição. Mas nós devemos nos esforçar. E aí eu estou dizendo nós,
né? Os homens devem se esforçar no seu papel e as mulheres devem se esforçar dentro do seu papel, né? E o esforço significa, primeiro, reconhecimento das suas falhas e trabalhar essas falhas. Não existe conserto sem antes saber o que nós vamos consertar. Então, mulher, reconheça os seus defeitos, as suas falhas, porque todos nós somos pecadores, tá? Ela é uma pessoa generosa, tem misericórdia, busca ser semelhante a Deus e pratica o amor ensinado por Jesus. Ah, então o amor não é só uma qualidade para o homem. Não, é lógico que não. O amor de Cristo ele deve estar no coração tanto do homem quanto da mulher. A única diferença é que no coração do homem para com a mulher, ele deve olhar o exemplo de Cristo Jesus. Mas é exemplo. O homem vai conseguir fazer tudo? Não. E nem a mulher vai conseguir alcançar. E a mulher virtuosa, quem achará? Isso significa que ela é um ideal. Ela não deve ser uma regra. Não, eu tenho que ser. Porque tem muita mulher que morre querendo ser. E aí, daí a pouco, ela exagera. E emocionalmente, fisicamente, ela traz algumas consequências, tá? Qualidades da mulher. Como uma mulher temente a Deus, encara com um bom humor os problemas e as dificuldades do futuro. Exerce sua fé, sabe que Deus está com ela e a sua família. A mulher virtuosa é uma mulher que encara os seus problemas, suas dificuldades com fé. Com fé. Não está bom, mas vai melhorar. Vai melhorar. Ela não se desespera, não, ela confia em Deus. É diferente, irmãos. Eu sempre tenho falado aqui na igreja, né? Nós não entendemos muitas vezes a providência. A providência de Deus, ela é um pecado que está constante no coração do crente. Quando você desacredita de uma coisa, você não está desacreditando daquela coisa. Você está desacreditando de Deus. A Deus não é capaz de me dar um marido, né, um marido que seja o ideal. Não, Ele é capaz. É por isso que muita mulher faz besteira e acaba casando com qualquer um. Não é? Por não acreditar na providência de Deus. Não acreditar. E dentro do relacionamento, da mesma forma. Ah, meu marido não vai mudar nunca. Não, ele muda. Muda. Se ele for um cristão, ele muda. E você, com a sua fé, pode exercer isso. Ó, a mulher descrita acima, certamente buscava em Deus sabedoria para estabelecer um relacionamento firme. O padrão dela é Deus. Os olhos dela estão onde? Em Deus. Ó, o relacionamento com seu marido, segundo o Provérbios aí, é um relacionamento diferente. Há diálogo, há conversa. Ela sabe o que o marido está precisando. E o marido sabe também o que ela está precisando. Há uma mão dupla de diálogo, né? Eu não sei se é assim, espero que quando chegar aos 50 anos de casado, seja assim mesmo. Mas aos 25 anos agora, a gente aprende, né? Eu tenho falado isso, às vezes com o olhar, com o modo da Marisa agir, eu já sei o que ela está passando, né? Mas a gente vai aprendendo um com o outro, a conviver, a ter estrutura. Mas a gente tem que ter paciência, senão a gente também não chega. A gente não chega, né? Olha lá. Como que é o relacionamento dessa mulher com seus filhos? Os filhos olham para ela e chamam de ditosa, né? Às vezes eu ouço o Jonatas e o Mateus falar algumas coisas para a mãe deles, e rapaz, eu falo assim, rapaz, esses meninos. O Jonatas chama a mãe dele de gostosona. Vem cá, gostosona. E a pega, e aperta, e abraça. E vem, e não sei o que. E o Mateus não, o Mateus chega, abraça minha mãezinha, queridinha, do coração. Né? Então assim, os filhos conseguem enxergar na mulher aquilo que ela é. Aquilo que ela é. Não precisa de beleza exterior, não precisa de muita coisa. Por quê? Porque ela é uma mulher respeitada. Relacionamento com a sua vida e seu trabalho. Ela faz tudo com qualidade. Aí algumas pessoas dizem assim, não, a Bíblia não permite que a mulher trabalhe. Então a mulher de Provérbios está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Essa é uma mulher que trabalha fora, gente.
Ela põe a mão, né, a sua máquina de costura, ela faz um monte de coisa. Essa mulher é industrial. E eu vejo o exemplo de mulheres como, por exemplo, Lídia, que hospedou a igreja e Paulo na sua casa, que era uma vendedora de púrpura, era uma empresária. E uma empresária de qualidade. Porque ela hospedou a igreja durante 3 anos na sua casa. Sem nenhuma dificuldade. Alguns dizem assim, não, ela era uma viúva. Tudo bem, mas ela se preparou então para ser uma grande empresária. Era uma mulher diferenciada. Né? Ah, a mulher não pode trabalhar. Pode, mas dentro do limite. Tem um momento certo. Aquilo que nós falamos, né? Desistir do trabalho por causa dos filhos, eu acho isso positivo. Pelo menos até nos anos iniciais. Depois que os filhos crescerem um pouquinho e tiver mais, né, independente, volte a trabalhar. Continue a fazer o que você tem que fazer. Né? Relacionamento com o seu ministério. Ela está sempre cuidando. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Ela não está parada. Eu vejo essa mulher de Provérbios 31 como uma mulher que, na verdade, a todo momento, ela demonstra uma qualidade específica na sua vida. Né? Relacionamento consigo mesma. Ela tem cuidado com ela mesma? Tem. Ela não é uma mulher desleixada. É uma mulher que cuida de si mesma. Olha, eu falei da academia, mas eu quero dizer para as mulheres que eu sempre sou incentivador. Vá para a academia. Eu estou lutando com a minha esposa para ela voltar. Né? Eu estou lutando com ela. Vá para a academia. Isso não significa que você não pode ir para uma academia. Você pode, mas você tem que saber como se comportar. Ela vai cuidar da aparência. Vá fazer alguma coisa. Cuide da sua própria aparência. É importantíssimo isso. Tem tanta coisa boa aí, maquiagem boa, né? Tem umas irmãs aí que vendem aí produtos de tudo quanto é tipo, né? Inodê, não sei o que mais. E hoje até o Polishop tem produtos de beleza, né? Esse artigo 3117 aí não é bom nem para incentivar muito, não. 3117? Por quê? O que está escrito aí? Não é bom incentivar muito esse artigo 17 aí não, viu, meu? O que está escrito aí? Olha o que diz aí, ó. Olha lá. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Opa, achei um versículo para academia agora. Vou usar esse aí para incentivar agora. Bom, boa, essa foi boa. Foram pontuadas algumas qualidades da esposa ideal. Como vimos, não existe uma palavra mulher perfeita, e sim virtuosa. Existe mulher perfeita, gente? Não. Existe homem perfeito? Só nos filmes. E mesmo nos filmes ainda eles têm os seus defeitos, né? Eu acho que o representante melhor de filmes para representar um homem é o Shrek. Porque o homem é aquilo ali mesmo, né? Parece um troglodita, um negócio meio estranho, né? Que gosta de viver na lama e não sei o quê. Mas, enfim. O paraíso para ele viver só isolado. O paraíso para ele. Mas ele não dá conta de ficar longe da Fiona, né? E quando ela fica bonita, ele não quer ela daquele jeito também. Qual é a conclusão que nós chegamos, mulheres? Qual é a conclusão que nós chegamos? É impossível ser uma mulher submissa? Não. É impossível ser uma mulher virtuosa? Não. Se vocês são cristãs, é claro que é possível. Nós assumimos o nosso papel como homens e mulheres que servem a Deus dentro das nossas famílias, e isso é um desafio. E só conseguiremos suplantar plenamente se reconhecermos a nossa dependência do Espírito Santo. Quem é que vai agir em você? Né? Então já vai uma dica para os homens aqui: não tentem mudar a sua mulher. E mulheres, não tentem mudar o seu marido. Peça ao Espírito Santo para fazer isso. E, em contrapartida, mudem a você mesmo.
tome uma atitude, pastor, mas eu estou sendo essa mulher da Bíblia, meu marido, não importa, você está cumprindo o seu papel. Se chegar um momento que esse marido resolva ir embora, arrumar outra, você está livre de um peso. Por quê? Porque esse marido nunca reconheceu em você. Mas eu nunca vi uma mulher cumprindo o seu papel que ela não conquistasse o seu marido de volta. Eu nunca vi. Agora, sempre que há dentro de casa uma mulher tola, aquela que destrói o seu lar, tudo que ela faz é para isso. Tudo que ela faz é para isso. Por exemplo, ela vai ficar bonita não é para o seu marido, ela vai ficar bonita para gerar ciúme no seu marido. Ela não vai ser uma mãe ideal para ajudar o seu marido, ela vai ser uma mãe ideal para ser contra o marido. Né? E aí, terminando aqui, o padrão de Deus, porém, para o homem e para a mulher não mudou. Desde que fomos criados, não será mudado, pois Deus não negocia os seus padrões. Deus não negocia. Se você achar na Bíblia algum lugar que está falando uma coisa diferente, né, talvez é porque a sua interpretação esteja errônea. Mas a Bíblia, ela não negocia, Deus não negocia com esses padrões. Por isso Ele nos criou assim, mulher frágil, né? A mulher que, na verdade, tem a sua sensibilidade, e o homem realmente, esse homem, né, que precisa ser identificado no meio da sociedade com xureca. Né? Mas o fato é que os padrões de Deus são inegociáveis e nós, como família, temos não só o dever de nos lançarmos nesse desafio, como temos também o apoio e o auxílio necessários e suficientes para obter o sucesso nessa missão. Se experimentarmos a ação do Espírito Santo, olha, tenha certeza, se você permitir que Deus trabalhe a sua vida, reconhecendo os seus pecados, tudo que você vive pode ser transformado. Tudo que você vive pode ser transformado. Não é só o casamento, é o seu trabalho, o seu dia a dia, as suas emoções, enfim, toda a vida pode ser transformada. Gosto muito do Augusto Cury. Ele trabalha um termo e quem trouxe isso à baila foi ele mesmo, né? Inteligência emocional. Essa questão da inteligência emocional, eu acho que hoje nós vivemos um padrão no mundo em que as pessoas se tornaram burros funcionários, porque não tem inteligência emocional. Simplesmente elas se entregam àquilo que o mundo é. E eu eu creio que existe depressão como doença física, emocional, e que é verdadeira, mas existe muita gente que está, na verdade, em depressão por causa da sua burrice emocional. Não assumiu um padrão de inteligência. Né? Assumiu aquela tendência que existe no ser humano de coitadinho, miserável, tô fraco, se coloca num cantinho. Tem gente que é assim. Tem gente que a gente tem prazer de estar ao lado dela. Emocionalmente ela é uma pessoa alegre, contente, mas tem gente que a gente tem dificuldade. Vocês têm amigos assim? Porque você chega perto dela o tempo todo, você chega perto dela, ela nunca está boa. Nunca. Né? Então, isso é burrice emocional. Nós precisamos ser inteligentes. Né? Sim, dona Isabel. A senhora pode falar que a senhora tem autoridade. Eu quero só dar um testemunho aqui. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu era muito apegada com Isaac. Até mais, porque como ele assim de conversa, né? De água, ele entender, chegar em casa saber que estava passando alguma coisa difícil. E eu nunca levou para isso, não. Sempre. Eu queria dele. Mas quando Isaac casou, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei com. Um dia eu estava sentado no sofá, sozinho, pensando, porque você me viu, eu vou conversar. E bateu aquele negócio assim, uma tristeza, coisa ruim. Parece que eu senti, no pastor não é mentira. Parece que eu senti assim um peso, caindo em cima de mim, fiquei esquisito. Na mesma hora eu pensei assim, você pode ser até de depressão esse negócio, porque não é possível. Aí me levantei e fui para a cozinha, eu falei, meu Deus, eu tô nessa depressão.
Tira ela de cima de mim, meu Deus, eu não quero esse troço não. No outro dia em diante eu comecei. Eu andava no nosso militar inteira, cedo. Levantava 6 horas da manhã e começava a andar. Aí as nossas amigas lá ali na entrada ocidental, no local lá que a mulher se agitava, fazia exercício, dançava. Eu lembro desse local. Dela dançava, fazia tudo lá. E aqui mesmo no carro. Comecei a cantar. Quando a mulher começa a me conhecer, e tu não dança por quê? Eu digo, eu não gosto. Eu não sou de dança, não. Gostando, vamos te tirar do nosso meio. Tu não dança. Eu digo, não vou tirar, não. Vou ficar aqui. Tinha passeio para qualquer canto que a mulher eu estava lá. Se tinha para Caldas Novas, se tinha para onde fosse, eu estava lá. E graças a Deus, até hoje, essa bicha não me pegou. Não sei se Isso é inteligência emocional. até hoje. Toma uma atitude, né? Tomou uma atitude. Eu trabalhava na época e eu ia só mesmo. Tomou uma atitude. E nós precisamos, olha, irmãos, a gente precisa nos dias de hoje tomar essas atitudes. Com Né? certeza. Não sei se ela vai Existem pegar. as dificuldades, sim. Existe a depressão, sim, existe. E ela precisa ser tratada de forma psiquiátrica, de forma psicológica, de forma bíblica, mas nós não podemos nos deixar levar por essa situação. A gente precisa vencer isso. Né? Dona Isabel está contando o testemunho dela. Já falei sobre meu filho. Meu filho está numa situação dessa. Eu mesmo convivo com isso. Todos nós convivemos de alguma forma com isso. A gente não pode se deixar entregar, né? Ir para um canto e se isolar e acabar e deixar com o mundo. Da irmã Isabel, né? Eu acho que é realmente a atitude da pessoa, sabe? Porque você sabe, realmente, quando você. Um dos sintomas dessa doença é uma tristeza extrema, né? A vontade de se isolar do mundo e de tudo. A pessoa começar a sentir isso, fazer igual ela, procurar um grupo, procurar galera, procurar alguma coisa para sair ali daquele. Sua zona de conforto. Porque se você se enterra ali dentro, aí é o que ela quer. É o que ela quer. Né? Com certeza. Ok? Sou eu. Para a gente Só para terminar. afirmar, nós os homens somos capazes dessas coisas, né? Aham. Na verdade, isso acontece com qualquer um, mas também a gente, como crentes, devemos também procurar a saída de tudo isso, né? Sim, a saída sempre é Deus. Né? E vocês têm uma oportunidade que muita gente não tem, viu, gente? A igreja é um refúgio para nós trabalharmos isso no nosso coração. Aqui é um lugar para isso. Né? Vamos orar, encerrando? Vamos orar? Pai eterno, na Tua presença, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos ao Senhor pela misericórdia sobre as nossas vidas em todas essas circunstâncias. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria como homens, dê sabedoria às mulheres, Senhor Deus, também como mulheres. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, exercendo os nossos papéis com autoridade, Senhor Deus, com disciplina do Senhor, com a presença do Espírito Santo, em amor a Cristo, que tudo, Senhor Deus, seja debaixo do amor e do poder do Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui essa manhã. Oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Até a próxima. Se Deus quiser.